páginas, websites de forma geral, que ganharam bons links na internet. Então, por isso que no papel de vocês está escrito dicas e estratégias para se ganhar bons links. Mas eu achei que é muito xoxo, já estava batido, o Ray Fishkin toda hora dessa palestra, e toda vez os caras ficam falando que eu copiei a ideia dele, né? E aí eu pensei, estava conversando com a minha namorada, ela é minha fonte de inspiração literalmente. Sério. E ela me propôs e falou assim: olha, Fábio, uma das melhores palestras que eu assisti de você foi a que você fez no SEO Camp, em Curitiba, no ano passado. Que eu dividi o palco com o Cassiano e a gente fez uma palestra muito legal sobre Link Building. E nessa palestra, a gente mostrou algumas dicas mais avançadas que o pessoal acabou gostando bastante. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer então uma palestra no estilo, mas aí eu pensei ao mesmo tempo, poxa, eu vou repetir a palestra. Não, o pessoal não merece isso. Eu tenho muita consideração pelo pessoal que está me escutando, o Guanabara está transmitindo, e eu não repito nenhuma palestra. E aí, o que eu resolvi fazer aqui para vocês? Eu resolvi mostrar o processo de aquisição de links, como um todo, desde o início até o final de aquisição de links. E eu não estou falando de meros diretórios, não estou falando nada ruim. Essa aqui é o tipo de estratégia que você ataca para médio e grande porte. Online? Website de grande e médio porte, né? E tem todo o processo, toda a estrutura, então, com bons exemplos muito ricos, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante que vocês saibam, algumas coisas básicas de link building. E antes que comece, eu acho que esse aqui é o melhor evento de SEO do Brasil que eu já fui, porque pela primeira vez a gente tem um mercado tão amadurecido, onde as palestras aqui do palco se falam de processos e não se falam só de táticas. Eu acho que é uma sensibilidade muito pequena para vocês perceberem, mas a gente que acompanha todas as palestras, a gente nota que hoje vocês presenciaram eventos de processo, que vocês podem pegar e implantar na empresa de vocês. E antigamente eram fragmentos do processo que eram jogados em palestras. Então, fiquem muito felizes, porque é o melhor material que eu já vi em termos de palestras de SEO no Brasil, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de link building, alguns conceitos importantes. Bom, tudo começou, né, entre aspas, a importância de links na internet quando o Google realmente lançou a ideia do PageRank, onde o Google classifica um determinado documento, seja um vídeo, seja um podcast, seja uma página, um documento na web, por quanto mais links ele recebe, maior a relevância. Bom, essa é a primeira fundamento do PageRank, tá? E aí depois o Google foi aprimorando cada vez mais a sua métrica, né, de classificação, e hoje em dia a gente não fala mais só de quantidade de links que você recebe, mas sim qualidade dos mesmos e a diversidade de pessoas que falam para vocês. Além do mais, é importante ter contexto em termos de link. Como assim? É preciso que você tenha alguém te referenciando que seja do seu nicho. Então, se eu tenho um website de cadeira, eu tenho que ter alguém falando sobre escritório, ao menos, para poder me referenciar e o Google considerar como relevante. Também ainda como base, tá? Eu tomei a liberdade de separar para vocês aqui a parte em HTML do que é um link, né? Então, a parte em vermelha é a parte que normalmente a gente escreve no código HTML e a parte em azul é o que fica visível para a gente. Então, esse aqui seria uma palavra escrito SEO, linkadinha para o endereço www.mestreseo.com.br. Então, o que isso me diz? Ele me diz aos mecanismos de busca, né, que aquele documento, o website da Mestre SEO, vai ser classificado pelo termo SEO, ou seja, ele fala sobre SEO. Então, por exemplo, coloquei um exemplo bem simples ali. Se eu tenho uma página e eu quero aparecer para flores no Google, eu tenho que receber links que tem o texto âncora com a palavra flores. Tem que ser exato ou pelo menos contendo a palavra. Então, essa é uma regra bem básica de linkagem que você pode ter. E aí, outra coisa muito importante que a gente tem hoje em dia é uma das informações que a gente tem que tem mais correlação com rankings, ou seja, tem a tendência de essa métrica ser um bom indicativo de como o Google funciona, um bom indicativo, não é uma regra, tá? E o que ela diz? Ela diz o seguinte, que o Google olha muito a popularidade do seu site, a diversidade de pessoas que falam sobre você. Como assim? Imagine que você queira ser uma boa referência como ser humano. Se você receber 60 referências de 60 pessoas diferentes, você está recebendo uma diversidade muito grande.
Mas ao momento que uma pessoa faça 60 referências de você, você só tem uma pessoa fazendo essa referência. Então o Google olha da mesma maneira. Não adianta nada eu receber lá 250 links do mesmo site. Eu preciso receber 250 links de 250 domínios, sites diferentes. Isso mostra ao Google uma métrica muito mais interessante. Então isso aqui é base para a gente entender um pouquinho mais do que a gente vai falar. Tá? Eu tomei liberdade também para ensinar para vocês algumas coisas interessantes quando a gente fala de processo de SEO. A primeira coisa que você tem que descobrir é o que são, aqui é só um slide do que vai ser o nosso processo, tá? A gente está começando como definir os ativos. E o que são esses ativos do seu website? Eles são os bens, realmente, os bens tangíveis do seu website. Como, por exemplo, artigo de blog, se você é um evento, como o caso aqui do TSEO, ou melhor, no caso da Fevale, como uma página do TSEO, o TSEO acaba sendo um ativo. White paper, artigo científico, widgets, apps, ferramentas online, RSS feed, vídeo, podcast, etc. Tudo isso é um ativo do seu website, ou seja, é alguma coisa que tem valor para você, que tem valor para a sua comunidade, que tem valor para os seus interessados. E por que eu estou falando de ativos? Por quê? Porque normalmente esses ativos são as peças que recebem links do seu website. Então, por exemplo, no caso do Guanabara, que ele tem um podcast, os podcasts dele são muito linkados, porque ele é um ativo muito importante para a comunidade, que ganha muitas referências sempre que ele publica um novo ativo, sempre que ele publica uma nova versão do seu podcast. E eu tomei a liberdade também de colocar alguns exemplos. Por exemplo, um exemplo de ativo de ferramentas e aplicações. Por exemplo, a widget de cotação do dólar. Lá no UOL você tem, se você entrar lá, cotação do dólar, se eu não me engano, o primeiro resultado é do UOL. Então você tem lá o gráfico de comparação de quanto que está variando o dólar ao longo do dia. E se você puder copiar aquela informação e colocar no seu site, que é uma coisa muito comum, ele torna-se um ativo linkável, que as pessoas podem pegar aquele ativo, ao colocarem no site deles, eles estão fazendo uma referência de volta para onde eles pegaram aquela widget. Ou ainda a gente tem um outro exemplo de produtos e serviços, né? No caso, se você tem uma empresa como a Dell, você quer fazer uma doação para uma escola estadual, você pega 2 computadores que são bens físicos e doa para uma escola, isso é uma caridade, e essa escola pode publicar no jornal dela, semanal ou mensal, falando, olha, a Dell, e faz um link para a Dell, ofertou para a gente 10 computadores da marca tal, e linka para os computadores da Dell. Então você usou de um objeto realmente tangível para poder fazer, ganhar uma referência na internet. O que mais? Imagens e pesquisas. Por exemplo, se você fizer um relatório, um PDF, sobre quão bem estão os serviços de hospedagem no Brasil, óbvio, tirando a local web, o quão bons são esses websites, o tempo de resposta, quantos websites estão hospedados, o tamanho de armazenamento médio e tudo mais. Se você fizer todo esse PDF com uma informação muito valiosa, você pode distribuir esse PDF para vários webmasters. Mas de que forma? Você pode fazer uma página no seu site, onde o webmaster tem que entrar lá, deixar o e-mail dele e aí ele recebe o PDF por e-mail. Então isso passa a ser um ativo linkável, ou seja, as pessoas vão referenciar falando, olha, se você quiser aquele PDF de avaliação das empresas de web hosting no Brasil, você tem que ir lá no site do fulano.com.br e baixar aquele documento. Então esse ativo passa a ser um ativo linkável. Mais um exemplo. No caso de especialistas e gurus, né? Se você tiver um grande nome do mercado, se você trabalha com Roberto Justus, se você trabalha com um cara muito importante, você pode tirar proveito desse cara importante, ofertando o contato dele, ou viabilizando uma entrevista dele para um site de jornalismo. Então, eu tomei um exemplo aqui, se você tem um grande nome da área de tecnologia, como por exemplo o Guanabara, ele é uma sumidade no mercado nacional. Se você conhece ele e chega para o jornalista do IDGenal e fala, olha, você está fazendo várias matérias sobre tecnologia, sobre podcast, eu tenho contato do Guanabara, você não quer conversar com ele, tirar suas dúvidas e tudo mais, provavelmente ele vai entrar em contato, tirar algumas dúvidas com o Guanabara, e quando ele fizer a matéria sobre podcast, ele